Meu nome é Guilherme Cavalieri, eu sou presidente da BRH São Paulo, superintendente de recursos humanos do AC Camargo Cancer Center. Muito feliz por apresentar a vocês essa que é a nossa sexta webinar da semana. Ela faz parte aí de uma semana intensa de atividades para celebrar o Dia do Profissional de Recursos Humanos, que na verdade foi no dia 3 de junho, anteontem. Foi uma semana de muita gratidão para nós aí pela adesão grande de associados, demonstrando uma relevância grande das ações desenvolvidas pela ABRH. Em nome da associação, agradeço a participação de todos nesse encontro, que tem o tema O Espírito Empreendedor. Vamos ter dois convidados espetaculares e que daqui a pouquinho serão apresentados. Antes de mais nada, eu gostaria também de agradecer aos nossos patrocinadores de gestão, o AC Camargo Cancer Center, a Consiga Mais, a Laureate, o McDonald's, ProPay, Santander e a Universe. Eu queria também agradecer muito a Finóquio, Ultra Advogados Associados e a Scaffold, que são os nossos patrocinadores nas regionais. Eu gostaria de aproveitar e convidar todos para conhecerem mais sobre a BRH São Paulo. Entre na nossa página, que é a brhsp.org.br. Lá você vai ter a oportunidade de conhecer o que nós fazemos, nossas atividades. Será para nós uma satisfação tê-los presentes lá e interagir conosco. Por fim, e para dar início a essa nossa sexta webinar dessa semana, eu gostaria de apresentar a Janine Goulart, que é sócia da área de mobilidade global de pessoas da KPMG e diretora de inovação e transformação digital da BRH São Paulo. E ela será responsável por fazer a moderação deste webinar. Mais uma vez, muito obrigado a todos, uma ótima webinar. Janine, a palavra é sua. Obrigada, Guilherme. Bom dia a todos. Bom dia aos palestrantes que estão aqui conosco, os participantes. Sejam todos muito bem-vindos. Como o Guilherme comentou, a gente está aqui hoje para falar sobre o espírito empreendedor e eu não tenho dúvidas que a gente tem aqui duas referências com relação a esse tema, né? A gente tem aqui a Ana Fontes e o Maurício Vilar. Eu vou pedir licença para vocês, eu vou ler o currículo deles, eles têm bastante experiência e eu não quero deixar de mencionar nenhuma informação importante aqui. A Ana Fontes é empreendedora, pesquisadora de gênero, especialista em empreendedorismo feminino, fundadora da Rede Mulher Empreendedora e presidente do Instituto Rede Mulher Empreendedora. É professora do INSPER e faz consultoria para empresas como Itaú, FGV e Goldman Sachs. Conselheira do Instituto Avon. É considerada uma das mulheres mais poderosas do Brasil pela Forbes e uma das top voices do LinkedIn. Maurício Vilar é o cofundador e CEO da Tembice, formado em mecatrônica pela Poly-USP e pela École Centrale Marcel, na França. É especialista em mobilidade urbana, com uma carreira de mais de 10 anos na área. Foi o precursor da entrada da tecnologia de bicicletas compartilhadas com estações no Brasil, tendo criado e implementado o projeto Pedalusp, o primeiro sistema de compartilhamento de bikes da Universidade de São Paulo. Em 2010, fundou a Compart Bike, atual Tembice, e hoje é responsável e líder da maior operação de micromobilidade compartilhada da América do Sul. Antes de passar a palavra para os nossos palestrantes, eu queria informar todos os participantes aqui que quem tiver perguntas pode encaminhar as questões por meio do chat ao longo das apresentações, que assim que os palestrantes terminarem, a gente já vai tentar responder e endereçar todas as perguntas aqui, tá bom? Ana, por favor, a palavra é sua. Bom, Janine, bom dia. Guilherme, muito obrigada. Uma honra, um prazer poder conversar com vocês nessa sexta-feira chuvosa, né, de São Paulo. Eu fico muito feliz por falar para pessoas que cuidam do que é mais importante, que são outras pessoas. Eu acho que todos nós, hoje em dia, somos cuidadores de outras pessoas. Acho que isso é um ponto absolutamente fundamental. Eu vou falar de espírito empreendedor e que eu chamo de atitude empreendedora, pontuando algumas coisas e alguns desafios que eu tive na vida, né? Não vou contar minha história aqui desde pequenininha, mas eu vou dar um pouquinho uma pontuada para vocês entenderem o que eu considero, o que eu acho que é importante a gente ter como espírito ou atitude empreendedora.
Eu sou nordestina, nasci no sertão de Alagoas, numa família de 10 filhos. Meus pais gostavam de ter filhos. Nós migramos para São Paulo em 1970, fugindo da maior seca que tinha no Nordeste na época, para poder tentar alguma vida, alguma coisa aqui em São Paulo. Meus pais escolheram Diadema, que é uma das que na época e foi durante 20 anos uma das cidades mais violentas do Brasil. Ele escolheu essa cidade porque tinha uma parente nossa que morava lá. E lá nós construímos a nossa história, minha vida, e meus pais, minha mãe continua morando lá, meus irmãos, todo mundo. Eu moro bem pertinho, moro a 15 minutos de Diadema, moro aqui em São Paulo, mas foi lá que eu construí toda essa história. Eu não gosto, e eu acho que é muito ruim a gente romantizar a desgraça ou romantizar histórias difíceis, porque fica a impressão que todo mundo tem que passar por dificuldade para poder construir alguma coisa, né? Mas eu acho que é importante pontuar, não só para inspirar, mas para mostrar que a gente também tem questões muito sérias ainda para resolver no nosso país em relação à desigualdade, oportunidade, uma série de outras questões que não é o mérito da nossa conversa hoje, né? A sorte ou a oportunidade que eu tive foi conseguir estudar, e os meus irmãos também, a minha mãe sempre incentivou bastante. Eu estudei a vida inteira em escola pública, construí uma história dentro da escola pública, trabalhei em grandes corporações, construí uma carreira corporativa, virei executiva de multinacional, durante mais de 25 anos trabalhei nesse ambiente de multinacionais, construí essa carreira e em dezembro de 2007, depois de mais de 18 anos numa única corporação, já com filhas, eu sou casada, tenho 2 filhas, tenho 53 anos, não tenho absolutamente nenhuma questão em relação à idade, acho isso uma bobagem, então para mim é super tranquilo. E durante esse processo, nesse ambiente corporativo, eu tive vários desafios, né, adicionais aos desafios normais que qualquer pessoa tem no ambiente corporativo. Eu tinha outros desafios adicionados, que era o fato de eu ser mulher, num ambiente extremamente masculino. Eu trabalhei durante 18 anos numa indústria automotiva. Eu fui durante 5 anos a única mulher dentro da vice-presidência, né, de vendas e marketing, que era a vice-presidência que eu trabalhava, e durante todos os eventos, convenções, tudo, eu normalmente era a única no meio de 60 outros executivos. Então, não foi um processo muito fácil. Eu digo que eu já desenvolvi o espírito empreendedor e a atitude empreendedora claro, desde de nascimento, porque as dificuldades foram lá desde sempre, mas nesse momento em que eu olhava para os lados e que eu não enxergava pessoas iguais, não enxergava pessoas parecidas comigo, eu tive que criar mecanismos e criar coisas para desenvolver a minha carreira, o meu trabalho, e para minimamente conseguir me inserir num contexto que normalmente eu não era enxergada, né? Então, eu digo que a primeira atitude empreendedora e o espírito empreendedor começou aí. Eu tive que abrir várias portas, abrir vários caminhos, mostrar, criar oportunidades, né, que não era abrir negócio. As pessoas confundem muito espírito empreendedor e atitude empreendedora com abrir negócio. Não é necessariamente abrir negócio. Na minha visão, espírito empreendedor e atitude empreendedora tem muito mais a ver com a forma com que você enxerga os problemas e com a forma com que você enxerga o seu entorno, né? Se você tem um olhar de, isso não é comigo, né? O problema é do outro, e para mim, quem tem um espírito empreendedor desenvolvido é aquela pessoa que fala, tudo bem, isso não é comigo, mas eu posso fazer alguma coisa, eu posso mudar essa situação, eu posso transformar essa situação. E isso não tem a ver só com abrir negócio, tem a ver com ambiente corporativo, o que algumas pessoas chamam de espírito de dono, tem a ver com a sua vida, com a atitude e a postura que você tem na sua vida. E uma das coisas que eu mais aprendi nesse processo todo, cheio de desafios, é que eu não podia deixar minha carreira para outras pessoas. Eu não podia deixar o desenvolvimento da minha história para outras pessoas. Eu tive que empreender a minha carreira, até porque eu não tinha exemplos, o que os americanos adoram chamar de role models. Eu olhava para o lado e não via, né, uma mulher nordestina de origem negra, tendo vindo de escola pública, alcançando algum lugar de destaque. Então, eu não tinha outros modelos. E eu tive que construir os meus próprios modelos. Tive muitos erros,
E eu acho que é muito importante, dentro do espírito e da atitude empreendedora, a gente aprender a falar dos erros. A gente tem uma dificuldade, né, aqui no Brasil, uma dificuldade principalmente nos ambientes corporativos, de lidar com os erros das pessoas. A inovação, a mudança e as transformações acontecem porque a gente erra. Eu tive muitos erros no ambiente corporativo, tive muitos erros como empreendedora, vou falar um pouquinho também, mas acho que foi muito importante esses erros para o meu desenvolvimento e para poder eu conseguir superar todos aqueles obstáculos que dia a dia estavam ali na minha frente. Eu lembro que muitas vezes, isso é um fato bem interessante, eu lembro que muitas vezes eu era chamada para falar pela diretoria, pela vice-presidência, falar, olha, você está invadindo um pouco a área da outra pessoa, dando muita ideia, dando muita informação, ou invadindo o território da outra pessoa. E naquela época, pensa que isso há 15 anos atrás, né? Naquela época, falar de atitude empreendedora, espírito empreendedor, não era lá uma coisa muito bem aceita. E eu falava sempre uma coisa que eu não imaginava que hoje seria tão importante. Eu falava, mas nós estamos trabalhando para a minha área, nós estamos trabalhando para melhorar a companhia, para melhorar a empresa e para fazer as coisas darem certo lá na frente, né? E isso algumas vezes foi bem visto, mas na maioria das vezes não era tão bem visto assim, porque na verdade você tinha toda uma sistemática, uma construção, que é uma construção ainda dos ambientes corporativos, que é uma construção de cuida do seu espaço, é uma construção de comando e controle, hierarquia, que a gente vê, né, ao passar dos anos, que isso não funciona mais, né? Se você não tiver atitude empreendedora, espírito empreendedor, se você não pensar de forma colaborativa, se você não pensar junto, isso vai ser muito difícil, né, de você conseguir se desenvolver e até da empresa dar certo. Empresas que estão muito em si mesmadas, que eu falo, ou que estão muito internalizadas e não conseguem enxergar o que está acontecendo à sua volta, a chance de dar continuidade é um pouco mais difícil. Mas dando sequência a essa história, em 2007 eu pedi demissão, depois de 18 anos de corporação, e resolvi abrir meu primeiro negócio. Eu falo que eu tenho uma palestra à parte para falar só sobre os erros que eu cometi nesse negócio, não vou falar deles aqui, porque são muitos, muitos. Um dos principais foi fazer sociedade por amizade, não por competência e valores, não deu certo a primeira sociedade. Eu já tive 3 negócios que não deram certo, falo sobre isso com a maior tranquilidade, clareza, sem absolutamente nenhum drama. Mas foram esses negócios que moldaram a minha história e a minha jornada. Eu tive uma plataforma de recomendações na internet, que era de recomendações positivas. Eu tive um espaço compartilhado durante 6 anos, um espaço de coworking, que foi um dos maiores do Brasil durante aquele período. E aí, em 2010, eu fundei a Rede Mulher Empreendedora, que é hoje o nosso principal negócio. A rede ela é um negócio social, ela é uma plataforma de apoio a mulheres que têm micro e pequenos negócios no Brasil. Ela começou como um movimento e não como um negócio, e aí eu acho que já vale um ponto importante. As pessoas muitas vezes entendem que negócio é só ter um CNPJ. Durante 3 anos a rede não teve nem CNPJ, ela era um negócio que eu fazia à noite e nos finais de semana para ajudar outras mulheres que, como eu, estavam empreendendo e não se identificavam em outros ambientes. Então, esse foi um fato muito importante para a rede, para esse começo. Hoje nós temos 750 mil mulheres no Brasil inteiro, é a maior rede de apoio a mulheres empreendedoras da América Latina. A gente hoje dá suporte para essas mulheres em conteúdo, mentoria, capacitação, enfim, numa série de serviços e ações que a gente faz. Mas eu acho que o mais importante, caminhando para o final, porque eu sei que meu tempo já está acabando, estou de olho aqui do lado, eu acho que mais importante do que tudo isso foi a construção da história da rede, né? A construção desse modelo de que não é só um negócio social, uma ONG, e não é só um negócio lucrativo. Nós somos as duas coisas. Nós somos um conceito novo, que há 6, 7 anos pouca gente falava. O modelo mais conhecido no mundo é do Muhammad Yunus, né, que é o Grameen Bank, que ganhou o prêmio Nobel. A gente aqui sim precisa ganhar dinheiro, porque se a gente não ganhar dinheiro, a gente não consegue ajudar as milhares de mulheres que a gente atende no Brasil inteiro. E toda essa jornada
jornada de construção da rede também foi num modelo muito diferente, que hoje é um modelo muito preconizado por várias pessoas, que é um modelo colaborativo. A rede inicialmente não tinha hierarquia, não tinha estrutura, ela era um movimento, ela era feita de forma colaborativa, era muito desafiador. A gente usava o conceito de squad quando não tinha o conceito de squad, não existia. A gente trabalhava por modelo de vamos construir essa tarefa, a gente precisa ajudar as mulheres nesse ponto e vamos empreender esta ação nesse modelo e vamos juntar gente que tem tempo, que tem habilidades. Pensa nisso há 10 anos atrás, quando a gente não tinha modelos para se espelhar. O único modelo que a gente tinha aqui no Brasil era o conceito do Augusto de Franco, que é um super especialista em redes colaborativas, e foi nele, no modelo dele, que eu acabei me espelhando. E aí construímos toda essa nossa história, superando inúmeros desafios. A gente foi etapa por etapa tentando construir esse modelo. Inúmeras vezes eu tentei desistir, eu quis desistir, perdi a conta da quantidade de vezes, mas o que me fez continuar foi o propósito, essa atitude, esse espírito empreendedor que eu sempre tive, de querer fazer as coisas de uma forma diferente, querer gerar um impacto no meu entorno. Acho que isso é muito importante, isso não tem a ver só com negócio, tem a ver com qualquer ambiente, né? E só para encerrar, a rede hoje, além de ter 750 mil mulheres no Brasil inteiro, a gente é a entidade no Brasil e na América Latina que é financiada e apoiada pelo Google. A gente, em 2018, recebeu um dos maiores aportes, a gente recebeu $1 milhão deles para criar uma metodologia de impacto social para ajudar mulheres em situação de vulnerabilidade. A gente tem o maior programa de capacitação da América Latina para mulheres. A gente deve chegar agora em dezembro a 135 mil mulheres. Tivemos que fazer um desafio, uma mudança de sair do presencial para online. Não é fácil, porque nem todo mundo tem internet, né? A gente acha que o mundo é o nosso universo e não é. Enfim, e a gente está aí tentando trabalhar e navegar, mais uma vez tendo atitude empreendedora, olhando o nosso entorno, olhando os desafios, vendo que as mulheres perderam 50% da renda e tentando ajudar essas mulheres a se desenvolver e, ao mesmo tempo, sobreviver esse momento que a gente está agora. Então, para mim, Janine, Guilherme, Maurício, para mim a atitude empreendedora tem a ver com isso, né? O olhar de você ter otimismo, olhar os desafios, mas não é um otimismo bobo, né? Um otimismo com ação, porque achar que tudo vai dar certo e não se movimentar também não resolve nada. Mas essa é a nossa luta diária e o nosso desafio diário. E eu fico muito, muito feliz de poder falar para pessoas que são de todas as áreas de empresas, de ambientes corporativos, que sim, é possível você desenvolver esse tipo de capacidade, é só você ter um olhar diferente do mundo, sair do território da reclamação e ir mais para o território da ação. Para mim, esse é o fundamental em quem quer ter um espírito e uma atitude empreendedora. Obrigada, Ana. Não tenho dúvidas que só de você contar a história da sua vida e dar todas essas dicas já agregaram muito valor para nós aqui. E é muito interessante você comentar, né, que a atitude empreendedora, o espírito empreendedor, não está só voltado para a abertura de um negócio, né? Ele dá também para essas pessoas, mas todas as pessoas deveriam ter essa conduta, essa atitude empreendedora, né? Isso faz diferença na vida de todo mundo. Obrigada. Sem dúvida. Obrigada. Queria lembrar os participantes que se quiserem fazer perguntas, fiquem à vontade para encaminhar pelo chat, tá bom? Agora eu vou passar a palavra para o Maurício. Maurício, por favor, fique à vontade. A palavra é toda sua agora. Obrigada. Obrigado, Janine. Agradecer primeiro o convite para participar aqui. Janine, Guilherme, é um prazer estar aqui com a Ana Fontes. Te admiro muito, parabéns pela sua história, por tudo que você tem construído, pela inspiração, pela pessoa tão inspiradora, por inspirar tantas mulheres, tantas pessoas aí no Brasil e no mundo. Então, parabéns, é um enorme prazer estar aqui falando com você. Eu vou contar também um pouquinho da minha história, da história da Tembici, dessa empresa de micromobilidade, né, que trabalha soluções de bicicletas compartilhadas na América Latina, e pontuar também alguns tópicos que eu listo como mais importantes na questão desse espírito empreendedor, né? Acho que para quem não conhece, a Tembici é a empresa que faz a operação de bike compartilhada
aqui no Brasil muito conhecida pelo patrocínio do Banco Itaú. A gente está nas principais capitais da América Latina, mas essa história começou muito, muito lá atrás comigo. Morei um tempo fora do Brasil, fui estudar uma parte da minha graduação na França e vi esses sistemas de bike compartilhada nascer. E aquilo foi um impacto muito grande pessoal para mim. Ter a bicicleta como meio de transporte, e ainda mais um sistema que você podia pegar a bicicleta e devolver ela em qualquer estação, em qualquer ponto. Não precisava possuir a bicicleta, mas sim compartilhar a bicicleta. Aquilo mexeu muito comigo pessoalmente. Usava as bicicletas no dia a dia, enquanto morava na França. E ao voltar para o Brasil, aquela pulguinha atrás da orelha, né? Por que lá fora isso existe e aqui no Brasil a gente não tem esse tipo de transporte super eficiente, barato, saudável, sustentável, enfim, por que a gente não tem isso em escala no Brasil? E aí, em 2009, quando eu estava terminando a minha graduação, resolvi, junto com um colega da engenharia, fazer um trabalho de formatura para desenvolver uma tecnologia e trazer essa solução aqui para o Brasil. O sonho inicial era fazer o sistema de bikes compartilhadas da USP, para a gente fazer total sentido colocar as bikes à disposição dos alunos, professores e funcionários do campus. E assim começou. A gente teve um forte apoio da universidade no começo, foi bastante importante isso, de mostrar esse projeto e ser bem recebido e contar com apoio para fazer esse projeto piloto. O piloto aconteceu, a empresa nasceu, foi fundada, a princípio com o nome de Compart Bike, e aí a gente começou a levar essa solução também para outras cidades, para o mercado, acreditando sim que a bicicleta poderia e deveria ser enxergada e utilizada como meio de transporte. A partir daí, a gente começou a trabalhar projetos pequenos, eu com os meus sócios, projetos em condomínios, projetos privados. A gente começou a diversificar muito também o meio de atuação, não fazer só bicicleta compartilhada, mas também trabalhar com estacionamento de bicicletas, trabalhar com projetos especiais. A gente montou um e-commerce de bike, então a gente diversificou muito o nosso ramo de atuação nos primeiros anos, para também se posicionar e achar um lugar no mercado e poder construir ali a empresa num mercado que pode parecer simples, mas não é, né? A gente lida com o poder público, tem os patrocinadores, tem o consumidor final, muita gente envolvida num sistema de bike compartilhada. Então a gente foi pouco a pouco atacando principalmente alguns projetos pequenos e fomos crescendo até 2015, 2016, num ritmo considerável, dobrando a cada ano, mas chegamos ali em 2016 com 400 bicicletas mais ou menos em operação em algumas cidades, principalmente no interior, e uma empresa com 30, 40 funcionários, mais ou menos, que era a Compart Bike na época. De 2016 para 2017, apareceu uma enorme oportunidade. Eu com os meus sócios, a gente tomou um risco também de apostar que a gente poderia causar muito mais impacto e levar a bicicleta de fato para muitas cidades, para muitas pessoas. Em 2017, a gente assumiu a operação das maiores capitais do Brasil, com patrocínio do Banco Itaú, e a gente começou a operar esse sistema de bike compartilhada nas principais cidades. E foi uma loucura, assim, porque foi literalmente do dia para a noite. Era uma operação que já existia, então ela já estava instalada em várias cidades no Brasil, já tinha os seus funcionários, já tinha toda a sua lógica de operação. A gente entrou, a Compart Bike, que aí nesse momento virou Tembici, entrou com uma proposta nova. A gente trouxe uma tecnologia nova para o sistema, uma bicicleta nova, essas estações que a gente vê hoje pelas ruas das capitais. É uma estação bastante robusta e uma tecnologia muito forte para essa operação. E a gente transformou completamente o sistema, mas foi uma loucura, porque em um dia eu dormi como o diretor de operações, enfim, mais uma empresa de 30 funcionários. No outro dia acordei como também o diretor de operações, mas uma empresa de 400, 500 funcionários no Brasil inteiro. E aí foi uma experiência muito rica. Eu com meu sócio, a gente foi cidade a cidade, conhecer cada operação, entender, conhecer os funcionários, entender como é que eles trabalhavam, qual era o medo deles, o que estava acontecendo com a operação, o que a gente podia melhorar. Então, a gente envolveu muito os funcionários da empresa inteira para reconstruir essa operação.
E a partir de 2017, então, a gente começou essa transformação e foi um sucesso. A gente apostou muito na qualidade do produto e da operação. A gente multiplicou hoje mais de 10 vezes o número de utilização. Então, alguns exemplos muito fortes, quem circula pela Faria Lima, por exemplo, vê uma ciclovia lotada de bicicleta, tem até trânsito de bicicleta lá agora, as pessoas até pedindo ampliação da ciclovia. Então, é um movimento muito interessante ver as pessoas agora sim entendendo, a grande maioria das pessoas entendendo que a bicicleta é sim um meio de transporte e utilizando elas, né, com um sistema que a gente oferece barato, acessível, enfim, é muito bacana. O que eu queria pontuar, enfim, depois de 2018 e 2019, a gente não colocou um teto para o nosso sonho, a gente continuou expandindo, a gente foi para fora do Brasil, então começou uma operação em Santiago, no Chile, e outra operação no comecinho de 19 em Buenos Aires, na Argentina. Outra loucura, porque ir para fora é você entender outra cultura, outra forma de trabalhar, outras leis trabalhistas, outras regras. Então foi um momento também de bastante adaptação. E a gente cresceu muito. Hoje a Tembici tem 16 mil bicicletas em operação na América Latina. Agora com a pandemia, obviamente, a rede não está sendo muito usada, as pessoas não estão tanto na rua, mas em meses, no normal das cidades, a gente bate mais de 2,5 milhões de viagens em um mês, impacta muita gente, tem muita gente que usa e fideliza, está fidelizado na bicicleta, isso é muito transformador, assim, é muito legal. Agora, saindo um pouquinho da nossa história e acho que pontuando o que eu enxergo como importante desse espírito empreendedor, acho que tem 3 pontos fundamentais. Alguns que a Ana já citou aqui, mas queria complementar também. O primeiro é o propósito. Tanto quando você abre uma startup, funda uma empresa, ou quando você está num projeto novo, no seu trabalho novo, é muito importante você se conhecer, entender o que te motiva e ter muito claro esse propósito dentro de você. Acho que, como a Ana comentou, eu cometi tem vários erros na história da Tembici. Contei aqui a história legal, parece que foi tudo fácil. Mas uma coisa que foi muito difícil para mim no começo foi exatamente esse ponto. Eu entendi a bicicleta como meio de transporte, eu me apaixonava muito por aquilo, mas não tinha caído a ficha que aquele era o meu propósito. Então, no começo, nos 2 primeiros anos, foi complexo entender isso. E depois que essa ficha caiu, tudo ficou muito mais fácil. E aí, por um ponto muito simples. Tem dia que é péssimo, até hoje, com a Tembici grande, enfim, a gente está crescendo. Tem dia que é horrível, tem dia que as coisas não dão certo, tem dia que parece que está tudo dando errado. E é nesse dia, nesse momento, você tem que se apegar a alguma coisa. E se você não tem o seu propósito muito claro, você não vai aguentar e você vai partir para outra e vai querer fazer outra coisa. É importante falar aqui, o propósito, e principalmente para quem está fundando uma empresa, uma startup, enfim, não pode ser, quero ficar milionário e quero não ter chefe, né? Não quero responder para ninguém, porque esse mundo não existe. Você não vai ficar milionário do dia para o outro. É bem possível que você passe anos e anos com um salário, ou até sem salário, um salário muito menor, e você vai ter chefe sim. Se você tem sócio, você tem chefe. Se você tem cliente, você tem chefe. Então isso é muito importante, você deixar claro que o seu propósito não pode ser esse. É óbvio, é claro que as pessoas que querem empreender, elas têm esse espírito de querer crescer de vida, de querer ter uma condição melhor, de ter um pouco mais de independência. Então, é normal você ter isso dentro de você, mas não pode ser só isso. Se for só isso, vai desmoronar. Na hora que você tiver um dia super difícil, você vai embora e vai falar, pô, esquece. Na hora que seu salário não atrasar, você descobrir que vai ficar 6 meses sem salário porque errou o planejamento financeiro e não tem de onde tirar, você vai acabar saindo fora e vai abandonar aquela ideia. Então, você precisa de um propósito muito claro. E aí é uma coisa muito pessoal. Não adianta ler em livro, não adianta buscar, você precisa entender o que te motiva e o que te faz acordar todo dia e encarar os desafios. Acho que um segundo ponto é resiliência. Acho que falam muito disso, as coisas não vão dar certo de uma hora para outra. A gente teve projetos, quando a gente inaugurou nosso primeiro projeto, com 6 estações em Bertioga,
eu conto a história, caiu uma chuva torrencial, estragou todas as nossas estações, tudo foi por água abaixo. A gente ficou 3 meses, eu e meus sócios, emprestando bicicleta na mão para as pessoas, porque as estações não funcionavam, mas a resiliência ela é muito importante. Mas aqui também um parênteses em relação à resiliência. Cuidado para não ser cabeça dura. Ser resiliente é diferente de ser cabeça dura. Você não pode ficar com a sua ideia fechada. Você tem que ser resiliente ao seu propósito, mas estar aberto para modificações. A gente na Tembici mudou nosso modelo de negócio, inventou outros clientes, foi atrás de estacionamento de bicicleta. A gente percebeu o nosso propósito, era a bicicleta como meio de transporte, e a gente se descoplou da bicicleta compartilhada e começou a trabalhar outras formas, porque se a gente tivesse na cabeça dura de que só bicicleta compartilhada era a solução, a gente não teria chegado onde a gente chegou. Então, é muito importante ter a resiliência, mas cuidado para não ser cabeça dura. E um terceiro ponto para encerrar aqui é time. Time e parceiro, e quando eu falo de time, eu estou falando de sócio, não pode ser seu amigo, é bom que você tenha uma relação importante com ele, de amizade, mas você vai brigar bastante com ele, ou com eles, enfim. Mas não só time de sócios, o time da empresa como um todo. É muito importante. Se você tem um propósito muito claro, você se enxerga como resiliente, mas não tem ninguém com você, esquece, você está sendo cabeça dura. Volta para o passo 2, porque se você não está conseguindo convencer outras pessoas a trabalhar com você e motivar outras pessoas a embarcarem no seu propósito, você não está resiliente da forma certa. E time é o que faz tudo. Então, aqui é um enorme prazer falar para o público de recursos humanos, enfim, de pessoas. É isso que move. As empresas são pessoas que acordam todo dia, que têm problemas, que às vezes não estão bem, que têm medo, receio, que não sabem como se desenvolver, que numa startup, como no nosso caso, às vezes as coisas mudam muito rápido e as pessoas ficam inseguras. Então, é muito importante cuidar do seu time, tratar ele com carinho, entender e ter essas pessoas junto com você para construir qualquer coisa que você esteja construindo, seja uma startup, um projeto, ou você como funcionário também. Acho que é um ponto importantíssimo para finalizar. Esses 3 pontos chaves, eles servem não só para um fundador ou para uma empresa que está começando, mas serve para todo mundo. Hoje em dia, um ponto que a Ana comentou muito forte aqui, esse espírito de dono, essa cabeça de dono, é isso que a gente precisa dentro das empresas. Hoje, aquela coisa hierárquica de decisão, comando e controle, não funciona. Os jovens não se motivam com isso, o dinamismo do dia a dia não permite que as decisões sejam tomadas nesse tipo. Então, a gente precisa que as pessoas internalizem esse espírito de dono, esse espírito empreendedor, que, para mim, acho que leva esses pontos de propósito, resiliência e trabalho em equipe, time, e construir isso em conjunto, não ser o dono solitário, o lobo solitário, porque isso não existe, só existe nos filmes, não existe na vida real. Então é um pouquinho isso que eu queria falar, deixar aberto agora para perguntas. Muito obrigado. Obrigada, Maurício. Muito bom ouvir toda a história de vocês aí, de como surgiu toda a ideia, o negócio. É muito legal também ouvir você falar da questão da importância das pessoas, do propósito, da resiliência e a questão também da importância do espírito empreendedor, da atitude empreendedora, como a Ana comentou também. E que bacana também o negócio de vocês envolver a questão do empreendedorismo, mas também de sustentabilidade, praticidade. Parabéns. Bom, agora a gente vai abrir para as perguntas aqui. A gente tem várias perguntas. Realmente as pessoas estão bem interessadas, estão elogiando bastante. E a primeira pergunta eu queria direcionar aqui para a Ana. A Érica, ela colocou aqui, agradeceu você pelo compartilhamento e perguntou o que te impulsionou e manteve a manter o olhar social ao sair do ambiente organizacional.
Eu acho que tem alguns gatilhos. Um gatilho importante, né, mas não é o único, foi o fato de que eu não me enxergava 10 anos para frente, fazendo as mesmas coisas e não tendo um olhar de mudar o que estava à minha volta, né? Porque muitas vezes a gente está muito concentrado no que a gente precisa fazer e não atento ao que está à minha volta. Vou explicar. Eu tenho 2 filhas e eu ficava pensando, puxa, daqui 10, 20 anos esse mundo vai estar exatamente igual para elas, com todas as dificuldades, com todos os problemas. O que que eu, dentro das minhas capacidades, dentro das minhas habilidades, eu posso fazer para mudar mesmo que seja um pouquinho essas coisas que estão à nossa volta. Eu, reforçando, né, dando mais um ponto para essa questão, eu sempre acho que o empreendedor é uma pessoa que resolve problema. Essa é uma cabeça que eu sempre tive. Assim, você enxergar os problemas à sua volta e ser alguém que vai buscar a solução para aquilo. Então, o fato de a gente também viver num ambiente, que é um ambiente no nosso país cheio de dificuldades, para mim é um campo vasto, aberto, com uma série de oportunidades para quem tem vontade de empreender, seja dentro da empresa, ou seja, no empreender num ambiente aberto como eu e o Maurício fazemos. Então, para mim é sempre isso, né? Querer um mundo diferente para as minhas filhas e para mim também, claro, mas também olhar para o que está à nossa volta e tentar olhar com esse olhar de solução e nunca de problema. Eu acho que esses dois elementos ajudam muito a gente se manter no propósito, se manter ali achando que você está no caminho certo. Perfeito, Ana, muito obrigada. A próxima pergunta aqui é do Roberto para o Maurício. Roberto, Maurício. Que dica de ouro você daria para quem deseja empreender em meio a esse momento de dificuldade? E ele te parabenizou também pela coragem diante de algo tão grande. Obrigado, Roberto, né? Roberto. A dica de ouro, acho que enfim, não quero soar repetitivo, mas é encarar, olhar as oportunidades. Acho que esse momento de crise, se fala muito, né? Que a crise sempre traz oportunidades. Isso é muito batido. Isso vai acontecer. Grandes empresas que cresceram muito, são super famosas hoje em dia, nasceram na crise de 2008. Então, a crise de 2008 mundial traz oportunidade para novos negócios. Então, esse é o melhor momento para se começar um negócio, para se começar um projeto. Pode parecer que não. A gente sabe que tem muitas pessoas passando por muita dificuldade, empreendedores locais, pequenos negócios, passando por enormes dificuldades. É um momento difícil, mas é aquele momento de segura as contas, segura do jeito que dá, porque esse vendaval vai passar. E quando ele passar, as coisas voltam, tá todo mundo falando de um novo normal, a gente enxerga aqui a bicicleta muito forte nesse novo normal, com as pessoas com a cabeça mais aberta para a sustentabilidade, com a cabeça mais aberta para a qualidade de vida, para a saúde. Então a gente enxerga muito a bicicleta bem posicionada nesse novo normal, mas não está fácil, esse período aqui não está fácil para ninguém. Então, aproveitar, segurar, é uma tempestade, daqui a pouco ela passa, vamos todos torcendo para que passe o mais rápido possível. Daqui a pouco ela passa e as oportunidades vão aparecer. Que nem o mar quando recua e você começa a ver o que tem embaixo dele. Você tem oportunidades nascendo depois dessa crise. E é momento de olhar o que as pessoas sofrem, o que as pessoas não têm dificuldade hoje em dia e se lançar, se arriscar. Eu acho que é ficar antenado com isso e aí seguir esse passo a passo. Não adianta também se lançar numa coisa que você não gosta. Se você não gosta de bicicleta e querer lançar uma empresa de bicicleta, você vai abandonar. Então, o propósito, de novo, você tem que entender o que você gosta. Que desafio você quer resolver. Não pode ser, achei um problema porque eu sinto isso todo dia, mas eu não quero resolver ele. Então, aí é furada, você não vai conseguir segurar. Mas ficar atento e seguir com um propósito claro. E acho que a dica de ouro que eu ouvi muito no começo, não tente fazer um negócio sozinho. Procure pessoas, procure outras pessoas para estar com você, envolva outras pessoas, sócios, um time que comece com você, mas ficar sozinho num negócio, eu tive no comecinho essa experiência, é muito difícil, é impossível você crescer se você não tiver gente com você
comprado naquele propósito para levar a ideia adiante. Então, você identificou um problema, gosta daquele tema, quer resolver aquele problema, vê uma oportunidade, chama alguém, discute com alguém e tenta embarcar nesse projeto novo, que as oportunidades estão aí. Obrigada, Maurício. Ana, você comentou da questão de uma atitude voltada para a solução de problemas, né? Para a identificação de soluções. Tem uma outra pergunta aqui da Gabriela, que também questiona que outras habilidades você acha que uma pessoa precisa trabalhar para desenvolver essa atitude empreendedora no ambiente de trabalho? Boa pergunta. Só complementando, antes de responder a pergunta, complementando do Maurício, que eu acho perfeito, exatamente o que ele colocou, eu acho assim, eu tenho todos os dias recebido dezenas de mensagens de pequenas empreendedoras falando, meu Deus, o que eu faço? Eu vou fechar meu negócio, né? E o que eu tenho falado muito para elas é assim, você pode fechar o seu negócio do jeito que ele é hoje, no modelo que ele está hoje, mas pode surgir daí um outro negócio completamente diferente, né, usando as suas habilidades, que pode vir a ser, inclusive, o seu negócio do futuro. Então, assim, não necessariamente você não conseguir atender uma demanda de agora, significa que você não vai ter um negócio bacana mais para frente. Então, só para complementar e para reforçar tudo que o Maurício colocou. Voltando para a pergunta dela, né, como é que a gente faz para desenvolver esse olhar, eu acho que um primeiro ponto importante é autoconhecimento. O Maurício passou um pouquinho sobre isso numa das falas dele anteriores. A gente precisa se conhecer, entender quais são as nossas habilidades, entender o que a gente tem de ponto forte, de ponto fraco, o que a gente pode fazer de melhor e o que a gente não pode fazer de melhor. A gente tem que ter gente que faça melhor que a gente, né? Seja em qualquer modelo, parceiro, sócio, funcionário, sei lá, qualquer modelo que você tiver. Então, acho que esse é um ponto importante. As pessoas precisam se conhecer, e não é aquele se conhecer autoajuda, vamos lá, hey ho, vai dar tudo certo. Não é esse modelo. É se conhecer de verdade. A gente realmente, eu tive muitas dificuldades emocionais mesmo, porque empreender e ter esse espírito de querer fazer as coisas acontecerem não é fácil. Né? Tem dia que você não amanhece bem, você quer fechar tudo, você fala, meu Deus, que inferno, não quero mais viver isso, né? Quero fazer alguma coisa que todo mundo faz, quero seguir o que todo mundo faz, e às vezes não dá. Então, você não precisa ser o tempo inteiro essa pessoa motivadora de fazer as coisas, de tudo dar certo. Mas o que eu acho que faz uma diferença enorme, e acompanhando empreendedores há 14 anos, eu vejo que as pessoas são, os empreendedores, as pessoas que olham para aquilo e falam, puxa, aquilo ali pode dar um negócio, ou posso fazer alguma coisa que faz sentido para mim, é esse olhar mais aberto, essa vontade, essa força de querer fazer as coisas. Eu já vi gente com muita ideia. Eu tenho aluno que eu dou aula também, como eu coloquei no meu currículo, assim, eu tenho aluno que tem 200 ideias, mas não executa, porque fica tudo no campo das ideias, porque tudo é legal no campo das ideias. Assim, a vida como ela é execução. Se você não consegue executar, as coisas não funcionam. Então, eu acho que é muito isso, é você ter esse autoconhecimento, ter a mente aberta, né, para aprender de todos os lugares. E quando eu falo aprender, as pessoas confundem muito só com escola. Eu aprendi coisa com gente que me ajudou, com mentores, com coisas erradas que eu fiz, aprendi lendo, aprendi, não só livros, gente, lendo coisas que às vezes não tem nada a ver com o negócio, eu lia e tinha ideias do negócio, então acho que é ter um pouco mente aberta, a pessoa que empreende tem mente aberta, mente de solução, e são normalmente pessoas que têm muita capacidade de executar as coisas, de fazer as coisas, de sair do plano da área do planejamento, do pensamento das ideias e ir para a área da ação. Eu costumo falar assim, quando você planeja demais, você tem dificuldade para executar. E quando você executa demais sem planejar, também não dá certo. Então, o desafio é você encontrar um ponto de equilíbrio. Isso vale para tudo, não só para negócio, para empresa, para tudo. Interessante você comentar essa questão do meio termo, né? De realmente não ir só para uma linha ou para outra, né? É importante conciliar.
esse equilíbrio mesmo. Mas tem uma, posso complementar, Janine? Tem uma coisa que o Maurício falou que eu acho que é muito importante. No mundo dos empreendedores, a gente fala muito sobre resiliência, né? Mas, assim, reforçar o que ele falou. Resiliência não é ser aquela pessoa chata que tá dando errado e vai lá e continue. Eu já fui assim, tá? Em alguns momentos eu falava, não, isso aqui, esse é o caminho, vai dar certo. Isso no ambiente corporativo e no ambiente empreendedor. E depois eu falei, peraí, uma coisa é resiliência, você entender que as coisas podem dar errado, você tem que se reinventar e fazer as coisas. Outra coisa é você ser aquele chato persistente, que as coisas estão dando errado e você está ali insistindo para que elas continuem. Então, acho que esse é um ponto também que é importante. Legal, obrigada, Ana. Bom, a gente tem aqui uma outra pergunta que a gente recebeu, até conectando um pouco também, Ana, com o que você comentou dessa questão de que não é só na escola que a gente aprende, né? Que a gente aprende também em outras oportunidades também. Mas uma das perguntas que veio aqui, e aí eu queria direcionar para vocês dois, é se vocês concordam que precisa haver uma mudança nos currículos da educação pública brasileira para inserir o tema do empreendedorismo. Algumas escolas particulares já têm isso, que só faz aumentar a desigualdade no Brasil. Queria ouvir um pouquinho de vocês sobre isso. E até conectando, tem uma outra pergunta também do Daniel, que ele comenta a questão do pensamento de dono, que é necessário, né? Que é essa questão de reforçar a importância do propósito. E ele fala da questão da transformação cultural. Então, queria ouvir um pouquinho de vocês nesses dois sentidos, tanto com relação à educação, quanto com relação a essa importância da transformação cultural quando se fala em empreendedorismo. Por favor. Quer começar, Maurício? Pode ser. Obrigado. Acho que sobre a questão da educação, não dá para não concordar. Concordo 1000%, 2000%. A gente precisa levar isso para a escola desde o começo. As pessoas precisam entender que elas podem criar coisas. E aqui até um parênteses da minha própria história. Na universidade, quando eu estava na graduação de engenharia, eu tive um professor e uma matéria que me transformou bastante. Era uma matéria de empreendedorismo no último ano de graduação, com um professor que foi o meu orientador do trabalho de formatura. E foi um cara que me motivou, abriu as portas e mostrou, cara, é possível. O que vocês estão fazendo aqui não precisa ser só um projeto piloto. Se vocês quiserem, isso aqui vira um negócio, isso aqui vira uma empresa e vocês podem, no futuro, conquistar muitas coisas, enfim, como a gente conseguiu hoje. Então, agradeço muito esse professor, Marcos Barreto, da Poli, lá da USP, e ele sempre foi um grande inspirador e dos alunos em relação ao empreendedorismo. Já inspirou vários outros alunos, várias outras empresas conhecidas passaram também pela mão dele. A 99 é um exemplo também de um colega da engenharia, de 2 colegas da engenharia que também tiveram aula com ele. E é um cara que sempre incentivou muito os alunos a pensarem fora da caixa. Então, aqui eu estou pegando um exemplo muito pessoal, né, que eu conheço do meu círculo, mas olha como uma pessoa, um professor que insiste naquela matéria, que colocou aquela matéria na grade curricular, e aqui eu estou falando de uma bolha também, do universo da escola, da Universidade de São Paulo. Se a gente conseguir levar isso para as escolas públicas do Brasil inteiro e colocar isso como matéria, mostrar o que é empreendedorismo, o que quer dizer isso, o que é montar uma empresa, pode ser conceitos básicos, mas para colocar na cabeça das pessoas que elas podem criar, que as coisas, acho que quando a gente é criança, quando a gente está na escola, é adolescente, a maioria das pessoas tem aquela cabeça de que o mundo já nasceu assim, né? O mundo já é assim, as coisas já existem, o celular, óbvio, sempre existiu. Pô, alguém pensou em criar o celular, alguém pensou em solucionar o problema, alguém pensou e executou. Acho que um ponto que a Ana colocou muito forte aqui é a execução. E aí isso eu também acho que falta na nossa grade curricular, projetos mais mão na massa, ensinar os alunos a tirar a coisa do papel, a fazer, não ficar sentadinho só olhando e absorvendo o conteúdo. A gente precisa ensinar as pessoas a executarem, a tirarem as coisas do papel, a planejar, errar, voltar a fazer. E aí a gente muda, acho que engatando na outra conversa, na outra pergunta, é um belo caminho para a gente mudar a cultura.
Eu acho que uma cultura ela se muda, claro, com fortalecer os exemplos. Então, para mim é um enorme prazer poder contar minha história e mostrar para os outros que é possível também fazer, enfim, a gente tem muita coisa legal construída, muita coisa para fazer, mas essa questão de estimular, ou como a Ana Fontes faz, de ter um grupo e capacitar essas pessoas, como é que a gente pode fazer? Isso é mudança de cultura. E mudança de cultura passa muito por educação. Então, super linkado as duas perguntas, a gente precisa disso para ontem. A gente precisa, no Brasil, um espírito mais empreendedor, e isso vai passar pela educação, colocando na grade curricular, tratando de ensinar as pessoas como executar. A gente precisa começar isso para ontem. Super concordo com o Maurício e queria complementar. Esse é um tema que me chama muito no coração, porque eu estudei educação empreendedora durante 2 anos para um projeto paralelo que eu estava fazendo. Então, eu fui entender exatamente o que acontece nos outros países, aqui no Brasil. E aí, assim, se eu tivesse uma caneta hoje e pudesse mudar, implantar uma lei, eu incluiria 3 coisas na grade curricular a partir do ensino infantil. Eu incluiria autoconhecimento, soft skills, desde cedo, as crianças tinham que aprender a lidar com as emoções, com os sentimentos, com tudo isso. Eu incluiria educação financeira, né, porque eu acho que a gente tem uma dificuldade enorme para lidar com dinheiro, para entender dinheiro, para lidar com riqueza. A gente sempre acha que pessoas ricas são do mal, a gente tem uma relação ruim, que também tem uma ligação religiosa com o dinheiro. Então, acho que esse é um segundo item. E o terceiro item que eu mudaria, eu incluiria a educação empreendedora e empreendedorismo desde cedo, desde a educação infantil. Porque eu acho que, assim, todas as nações que você vê, que são nações mais desenvolvidas no que diz respeito ao espírito empreendedor e atitude empreendedora, ensinam desde cedo as crianças não só a construir coisas, mas ensinam elas a olharem as coisas com a cabeça de solução, né? A gente aqui é ensinado desde cedo na escola, a gente ensina tanta fórmula para a gente, tanta coisa, que às vezes a gente nem usa na vida, né? Não sei nem quantas vezes eu usei Bhaskara na vida, acho que eu nunca usei, sei lá. Mas, enfim, eu acho que a gente tem que focar no que é a vida como ela é. E eu acho que tem a educação infantil, que a gente vai trabalhar, a educação infantil para frente, a gente vai trabalhar as crianças e o futuro, mas tem também um fator que eu acho muito importante, que é a educação de graduação, a formação universitária, que hoje no Brasil também é uma formação universitária, como o Maurício colocou, que está muito concentrada em formar TCC, tese de mestrado, de doutorado. Quando você olha para os ambientes mais desenvolvidos, você vê que não é tese de mestrado, de doutorado. Você vai olhar o modelo do MIT, de Stanford, de Harvard, é fazer coisa, fazer produto que tem conexão com as empresas, conexão com o mercado, com as necessidades do país, com as dificuldades do país. Eu acho que a gente tem, eu estudei bastante isso, a gente tem um distanciamento da educação, né, da educação formal, com o que acontece no nosso ambiente. Eu acho que o ambiente, e posso falar porque eu sou professora, o ambiente de educação está muito desconectado do ambiente real do nosso país. Quando a gente conseguir fazer essa ligação, essa conexão maior ou melhor, eu acho que a gente desenvolve alguns anos em inovação, em tecnologia, em criar coisas, em fazer transformações sociais importantes, né? Assim, eu falaria 2 horas sobre esse assunto, porque é um assunto que eu amo de paixão e eu acho que a gente realmente vai fazer transformação social quando a gente olhar de verdade para essa transformação da educação. Esses dias eu vi uma foto que é chocante. Quando você vê em foto, você vê chocante. Mostra uma sala de aula no século em 1800, uma sala de aula em 1900, uma sala de aula no ano 2000, uma sala de aula hoje. É exatamente igual. São carteiras, crianças enfileiradas, em posições iguais, com uniforme, com o professor na frente. O mundo inteiro se transformou nesses últimos 300 anos, menos a sala de aula. A gente está querendo que as pessoas aprendam do mesmo jeito, só que o mundo está todo diferente. Então, com certeza, a gente precisa mudar isso, precisa mudar urgente, mas são 2 fases. Uma coisa é a educação do futuro, outra coisa é a educação do que a gente já tem aí, tem muito o que fazer. Obrigada, Ana. Obrigada, Maurício. A próxima pergunta eu queria direcionar para o Maurício. Você comentou, Maurício, que
quando vocês estavam no negócio, vocês tinham que fazer cuidar das estações, fazer a manutenção das bicicletas, enfim, tinha que ser pau para toda obra, né? E aí, linkado com essa questão do espírito empreendedor, de agir como dono do negócio, queria pedir para você comentar um pouquinho sobre isso, tanto com relação a quem tem o seu próprio negócio, mas também para as pessoas que são do mundo corporativo. Essa atitude de não ter esse preconceito e realmente focar em tudo aí que precisar. Você pode comentar um pouquinho sobre isso, por favor? Claro, perfeito. A nossa história foi muito isso, né? No começo, a gente não foi uma startup que pegou grandes investimentos lá no começo. Agora a gente acabou de pegar uma rodada de investimento muito interessante, anunciamos essa semana para continuar crescendo. Mas lá no começo a nossa história foi diferente. Nossa história foi os sócios indo de fato montar as bicicletas, dar manutenção, montar a estação, aí alagou tudo, não funcionou, enfim. E foi um momento muito difícil, porque não é fácil, várias brigas entre os sócios, para a gente se acertar, mas foi um momento que fortaleceu muito o nosso time. Quando cada um dos sócios entendeu, nós não estamos bem aqui, tem um monte de problema para resolver, mas se você atacar isso, você atacar aquilo, eu atacar isso, você atacar aquilo, a gente vai conseguir, aos poucos, tirar desemaranhar esse novelo todo e começar a organizar a situação. Então, foi muito bom para a gente se fortalecer como time e possibilitou a gente poder crescer. Mas eu também dou uma dica eu acho que a gente cometeu um erro que a Ana Fontes até comentou aqui, que a gente estava muito para a balança de executar sem planejar. Então, isso... Eu até acho que você até pode estar um pouquinho mais para a balança do executar do que planejar, porque, de fato, o empreendedorismo é isso, criar um projeto novo é executar, não é ficar na ideia e você ir lá construir, ver a coisa dando errado, voltar. E para a gente sempre foi muito difícil, porque, diferente de muitos negócios hoje em dia que são digitais, você erra um negócio no aplicativo, você apaga, sobe outra versão e acabou. Você erra um negócio na bicicleta, é uma pessoa que está andando na bicicleta. Você não pode errar, aquela bicicleta tem que ter segurança. Enfim, a gente teve muitos desafios também por ser no mundo físico, mas a gente pecou um pouquinho por cair um pouquinho demais para esse lado da execução. Depois, obviamente, organizou isso e equalizou. Agora, acho que um ponto importante, a Ana também já falou muito bem sobre isso, se você está numa empresa, sente que tem esse espírito, na verdade você precisa ter esse espírito, é a cabeça de solução, esquece seu departamento, esquece o problema da tua área. O problema da tua área, às vezes é uma solução da outra área. E paciência, aquilo vai doer para você, mas porque para outra área e para a empresa como um todo, aquilo é o que a empresa precisa naquele momento. Então, os profissionais, eles precisam entender isso nos dias de hoje. Você não pode ficar no seu feudo achando, não, minha área aqui está tudo certinho, tudo bonitinho. Você precisa ter a visão do todo, ter a visão da empresa, ainda mais no momento desse de crise, que as empresas estão todas olhando para dentro, o que fazer. A gente montou um projeto dentro da Tembice que a gente chamou de Arrumando a Casa. A gente achou que ia durar 60 dias, já estamos estendendo agora para 90 dias, mas aproveitar esse momento também de um pouco mais de tranquilidade na operação, no dia a dia, para arrumar nossos processos, arrumar ferramenta. A gente uniu pessoas de várias áreas para trabalhar em cima disso, para que a gente possa sair dessa crise um pouco melhor, mais organizado também. Então, esse momento foi muito rico, de ver as áreas interagindo e as pessoas entendendo que, às vezes, por que nós não vamos resolver o meu problema? Porque tem outro problema maior. E, às vezes, paciência. Esse problema da tua área não é o que precisa ser resolvido agora. Então, isso precisa estar muito claro e precisa ser muito bem trabalhado nas empresas. O RH tem um papel fundamental nisso, de trabalhar e de passar essa cultura e de organizar também às vezes, esses desencontros. Mas é importantíssimo estar aberto para fazer o que precisa fazer. Se a gente vai ter uma obra no escritório, a gente passou casos na Tembice absurdo, de o gerente financeiro ajudando a pintar uma obra de um bicicletário que a gente ia inaugurar, porque precisava pintar, porque senão não inaugurava. E no dia seguinte o prefeito ia estar lá para inaugurar aquilo lá. Então, esse dia foi fantástico. A gente chamou a empresa inteira e falou, vamos lá para Vila Mariana, vai todo mundo, e todo mundo lá pintando muro, pintando as coisas. Então, isso precisa existir, isso é muito saudável para as empresas e serve tanto para uma startup pequenininha,
quanto para uma grande corporação, e até eu diria que serve muito para uma grande corporação. A gente precisa ter essa interação muito mais forte entre as áreas, entre as pessoas. E é isso. Gente, Maurício, espetacular. Muito obrigada pela resposta. Excelentes comentários. Eu estou com muita dor no coração, passou muito rápido, muito rápido. Eu queria continuar aqui por muito tempo, essa conversa está ótima. Queria, antes de encerrar, passar para os comentários finais de vocês e já agradecer vocês terem aceito o nosso convite. A gente sabe que vocês têm agenda super complicada, muitos compromissos. Muito obrigada. Por favor, fiquem à vontade para fazer os comentários finais, por favor. Bom, eu queria agradecer demais, Janine, Guilherme, Maurício. A conversa foi muito gostosa, passou muito rápido essa 1 hora. E dizer assim, que é importante a gente ter em mente que não tem fórmula mágica, né? Não tem um mais um vai dar 2 certinho. Eu acho que é importante, cada um tem a sua jornada. Eu sempre me inspirei em outras pessoas, mas eu sabia que eu tinha as minhas próprias decisões e a minha jornada. Eu acho que é muito importante cada um entender que a sua jornada é diferente do outro e sempre estar atento, sair desse território mesmo da reclamação e para o território da ação. Eu acho que é fundamental a gente ter esse pensamento e ter uma coisa sempre em mente, né? Que é uma coisa que eu sempre tenho em mente. Não importa se você vai fazer uma coisa pequenininha, né? Se você vai fazer uma ação que você fala, isso aqui vai ajudar uma pessoa. Eu acho que é fundamental a gente entender que cada uma dessas pequenas ações e cada um fazendo uma pequena parte, a gente de verdade vai fazer uma transformação social maior. E deixar também claro que entre ganhar dinheiro e mudar o mundo, dá para fazer as duas coisas, né? Os nossos exemplos aqui, o meu e do Maurício, é super exatamente isso, né? É possível você ganhar dinheiro, mudar o mundo e fazer as coisas de uma forma diferente. Eu acho que é isso. Muito obrigada, fiquei bem feliz de participar. Legal. Parabéns. Obrigado, Janine, Guilherme, Ana. Obrigado pelo convite, foi um enorme prazer. O papo foi muito bom mesmo. Espero poder ter contribuído e participar de outras conversas dessas também. Só uma palavra final, acho que muito, enfim, esse momento não está fácil e isso tem muito a ver com o espírito empreendedor. A gente está cansado de ver as notícias, tudo que está acontecendo, enfim, o mundo não está numa situação fácil, mas quando os problemas acontecem e acontece uma coisa que não tem o que fazer, Vamos, claro, ver como sair desse buraco, ver como achar a solução, essa cabeça de solução e não de problema. Não adianta ficar pensando no problema e não partir para a ação, não partir para a solução. Então, é um momento quem me conhece sabe que eu sou extremamente otimista, às vezes até demais, mas é um momento a gente precisa crescer esse otimismo. A gente precisa sair dessa crise, mais forte, claro que é uma crise muito dolorosa, a gente está falando de vidas, a gente está falando de coisas que mexem muito com as pessoas, não está fácil, a gente esperava que fosse um pouquinho mais tranquilo, mas uma hora a gente vai sair dessa crise e eu tenho certeza que as pessoas vão sair com essa cabeça mais de dono, com esse espírito empreendedor mais forte, e a gente vai poder construir cada vez mais um país e uma sociedade mais equalizada, mais equilibrada e mais forte. Então, bastante otimista com o futuro. Vamos em frente. Obrigada, Ana, obrigada, Maurício. Foi incrível, foi espetacular. Obrigada a todos os participantes também. Lembrando que esse webinar ele foi gravado, o conteúdo vai ser disponibilizado na próxima semana no canal da BRH São Paulo, no YouTube. Lembrando que daqui a pouco, para encerrar a Semana do RH, que a gente desenvolveu com muito carinho na BRH São Paulo, a gente vai ter uma sessão de mentoria exclusiva para os associados com a nossa querida Sofia Esteves. Quero também convidá-los, como o Guilherme comentou, incentivá-los a conhecer um pouco mais da associação. A associação ela tem muito conteúdo, muitos eventos, muitos benefícios. Vocês podem conhecer um pouco mais no site da BRH, que é www.abrhsp.org.br. Muito obrigada a todos, obrigada Maurício, obrigada Ana, bom final de semana e até mais, fiquem com saúde. Tchau, tchau.
A ABRH São Paulo trouxe até você mais um conteúdo relevante. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro. ABRH São Paulo. Conhecimento e desenvolvimento.